participar conseguirem assistir, tá bom? Tá bom. E aí eu queria, né, antes de iniciar, te agradecer, né, por ter aceitado o convite. Acho que vai ser um momento incrível. Você está fazendo a abertura do nosso NAD, né, do segundo semestre aí, Olha! Bom, 2021. Então, a gente está iniciando os nossos encontros hoje, então seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz por te ter aqui, né, nesse momento de troca. Eu espero que o pessoal possa aproveitar muito. Que bom, muito obrigada pelo convite, espero também, né? Então, aí 40 minutos, né? E depois abrir para pergunta, não é isso? Isso. E aí, o pessoal, Simone, ela é psicóloga, ela atua aí com adolescentes e adultos, também é mestranda, né, professora aí de universidade, então já tem aí uma bagagem bacana, né, dentro das universidades também. E ela hoje vai estar falando aí, né, sobre a travessia do luto. Então aproveitem muito, porque é algo que a gente não vê muito na graduação. Eu não sou mestranda, né? Eu sou uma professora que não. Eu ingressei no mestrado uma época, mas não pude continuar por causa de trabalho mesmo. Fechou a consultoria e ainda tenho com menos um movimento mais meu agora. Mas eu ensinei 10 anos na faculdade, até 2 anos, quase 2 anos atrás. E foi uma experiência muito boa. E assim, até hoje eu tenho muito vínculo com meus alunos. Acho que transmitir, né, para o jovem, para aquele que está se formando, para mim sempre foi muito importante. A gente que já está formado e já tem um percurso, eu acho que a gente tem um papel aí fundamental de contribuir com a formação, não é, dos estudantes. E também acredito que vai ter pessoas aqui que não são só estudantes de psicologia, né? Foi aberto ao público, não é isso? Sim. A gente divulga no nosso Instagram, né? Então, outras pessoas, né? Outros profissionais de psicologia que se interessam acabam participando também. Sim, é isso. Bom, pode começar então? Tá certo. Deixa eu até colocar aqui um pouco meu celular para eu ficar olhando o tempo, para eu não me perder. Assim, mas me avise quando faltar 10 minutos, tá bom? Pode me avisar. Ó, Simone, você pediu, não tem problema eu interromper um pouquinho, porque a gente vai falando e se você ficar olhando demais para o relógio, você perde também o ritmo, né? Bom, então, bem-vindo a todos, né? Eu estou falando de um tema, assim, muito complexo, delicado, porque quando a gente fala de luto, a gente está se referindo a um processo, um processo que envolve sofrimento, que envolve perda. Com essa pandemia, eu acho que o senso comum, né, de que luto era só a perda de alguém, isso ficou evidenciado que o luto não é restrito só a perder uma pessoa pela morte, né, uma pessoa com a qual você tinha um vínculo forte, mas também, né, outros lutos que a gente faz ao longo da vida, inclusive nessa pandemia, a gente está vivendo essa experiência de luto, não é? Uma experiência, cada um ao seu modo, da sua maneira singular, mas, né, todos esse mal-estar, todos esses sintomas estão muito ligados também a essa vivência do luto. Com 40 minutos, eu preferi não fazer slides, tá? Acho que fica melhor, assim, as pessoas me vendo mais, e poder falar um pouco do que tem assim, de mais novo nas teorias que estão estudando sobre o luto, não é? Não de uma forma teórica assim muito pesada, muito acadêmica, mas de uma maneira que as pessoas possam entender como a psicologia, né, entende o que é o luto e como esse luto também, né, ele ao longo dos anos, porque existe também aí um processo cultural, um processo social, né, não só do próprio indivíduo, mas que existem teorias, inclusive, que estão hoje estudando muito a questão, né, do papel da cultura nos lutos. A gente sabe que tem diferenças. Agora, uma coisa que a gente viveu nessa pandemia mundialmente em comum foi essa vivência mesmo, né, da perda de alguém e não poder, né, fazer os rituais, né, ou não poder fazer da maneira que a gente gostaria. Muitos encontros feitos pela internet, né, que as pessoas em homenagem, né, aos mortos e a internet também como uma forma que as pessoas estão utilizando aí para se reunirem, para falar dessas perdas. Isso tem estudos também sobre isso que estão sendo interessantes. Eu quero, então, dizer que o luto, gente, a gente poderia dizer que o luto é uma vivência, uma experiência de construção de significado diante de uma perda, né?
Então, diante de uma perda de algo que é muito significativo, valioso, ou alguém, né? Esse algo pode ser um ideal que você tinha, não é? Pode ser um rompimento de uma amizade que você tinha com alguém, um trabalho que você tinha um vínculo, um país que você muda, né? A pessoa, quando muda de país, ele vive um luto. Então, a gente tem várias situações na vida. O próprio processo do desenvolvimento humano, nosso desenvolvimento, envolve lutos, né? Da gente passar de criança para adolescente, de adolescente para adulto, de adulto para o adulto maduro. A maturidade traz também uma série, né, de ressignificações. Depois, na velhice. Então, a vida, a perda, ela faz parte da vida. A perda, a gente... porque a gente também vive, eu acho que dificulta muito hoje, nós vivemos numa sociedade onde a perda ela é muito negada, né? Então, é uma sociedade onde a gente não pode perder nada, né? A gente, quando perde, tem que substituir rapidamente. Então, a pessoa enlutada, né? A pessoa sofrida por uma perda, ela não é bem-vinda nesse mundo. Então, por quê? Porque é um mundo que a gente nega a morte, né? Um mundo de uma certa negação da morte, como prolongamento da vida, como se a morte não fizesse parte da vida. E a morte também faz parte da vida. Então, a gente encarar o luto é um processo universal, não é? É um processo universal, todos nós vivemos o luto, né? E cada um, mas ao mesmo tempo também é um processo individual, né? É um processo de cada um vai viver o luto à sua maneira. Uma coisa muito comum também na sociedade é as pessoas, às vezes, a pensarem que estão ajudando as pessoas que estão passando por esse sofrimento, falando, vai passar logo, né? Daqui a pouco você se recupera. Eu lembro que eu estava numa reunião social, numa festa, e na mesa tinha uma pessoa que tinha separado, acho que há uns 40 dias, teve filhos com esse marido, né? Viveu acho que 7, 8 anos. E tinha uma senhora do lado dizendo para ela, olha, você arranja aí um namorado, um novo amor, esquece. E a pessoa ficou assim, sabe? Eu percebi, a pessoa ficou sem jeito, né? Estava assim, no olhar, até um pouco assustada com aquela fala, porque a gente está vivendo isso, né? Então, assim, as pessoas muitas vezes não sentem nenhum direito delas, né, viverem a perda. E como é importante o luto, porque o luto, para a psicologia, ele não representa só você vivenciar a perda, mas também você vivenciar uma reconstrução, uma reconstrução de si mesmo, de dar novos significados à vida. E cada um vai fazer isso de acordo com os seus recursos, com a sua rede de apoio, que também é muito importante, não é? Com as formas de vínculo que já teve, né, desde a infância, falar um pouquinho disso também. Isso é importante para a gente entender quando está atendendo um paciente, né? O Bowlby, ele que traz, né, essa forma a formação do vínculo, e essa teoria é uma das teorias que ainda se considera essa questão do vínculo como importante, né? Porque, assim, na verdade, as teorias, elas vão, eu não digo que elas vão negando a outra, né? Mas é como se fosse uma espiral, né? Algumas coisas vão ficando lá e outras coisas continuam de forma também ressignificada. Então, hoje não se considera mais assim como um luto, como fases normativas, né? Você tem que passar por essa fase, depois essa, porque isso aí dava um sentido muito de um luto normal. E não existe necessariamente um luto normal e um luto patológico, né? O luto é o luto, e o luto é de cada um. E a gente ainda tem muito essa expectativa desse luto normal. Às vezes, até em live, que eu já fiz 2 sobre luto, no meu próprio Instagram, e às vezes alguém pergunta, mas fulana já tinha muito tempo, né? Não conseguia esquecer, será que isso como se já é um transtorno? Então, a gente tem que entender que é diferente, né? Luto não é patologia. Luto é uma vivência que a gente precisa ter como ser humano, né? Que somos, para a gente dar sentido e elaborar algo que era muito significativo para a gente. Existem lutos não reconhecidos, né? Por exemplo, você perder, por exemplo, animal de estimação é muito difícil para quem tem. E você veja, você não vai conseguir, por exemplo, se você trabalha, não ir no dia para você, porque você está muito pesarosa, está muito sofrida, né? Se for um parente próximo, né? Um marido, um filho, um irmão, um parente muito próximo, você consegue ali uma licença, mas esses lutos, né, de um amigo muito, né, de uma madrinha, de um padrinho que teve um papel de pai e mãe, esses lutos não são reconhecidos, né, socialmente.
E é uma perda muito grande, né? O amor que a gente tem, por exemplo, no animal, o amor que a gente tem, às vezes, por um amigo, pode ser até uma relação mais próxima do que com o irmão, não é? Então, esses vínculos, eles não são reconhecidos e a gente precisa. O luto, ele requer um tempo também, né, para acontecer. A pessoa precisa de um tempo externo e um tempo interno, para que esse luto ele vá se processando e ela vai podendo fazer essa passagem. Por isso que eu coloquei travessia, né? Porque é uma passagem, né? A gente vai fazendo essa passagem ao nosso modo. Não só como psicólogos, mas como pessoas numa sociedade, a gente tem que acolher muito as pessoas enlutadas, né? Muito importante que a gente tenha esse acolhimento, né? Porque essa rede de apoio, os estudos mostram que ela é muito importante. Às vezes você já tem uma rede de apoio na família, como isso ajuda? Como isso é importante, porque mesmo que uma das reações do luto é a pessoa se isolar, né? A pessoa se recolher, né, nela. E isso faz parte do processo, né? E durante o processo ela pode ter até momentos de interagir mais, depois voltar a se recolher, porque as fases a gente pode falar como um conjunto de reações, e essas reações muitas vezes elas se sobrepõem, né? Elas caminham em paralelo. Eu posso sentir raiva, posso sentir saudade, por exemplo, de alguém que morreu, não é? Posso sentir pesar, posso sentir desamparo, não é? Então posso sentir revolta, eu posso sentir essas coisas de uma forma, né? Posso negar em algum momento no início, é muito comum às vezes as pessoas negarem, né, no início, mas às vezes a negação pode vir depois também. Então não existe assim uma coisa preditiva, né? A gente tem esse conjunto de reações aí que elas vão se dando ao longo do processo e às vezes as pessoas de fora podem não entender. E a gente tende muito a julgar o processo do outro como a partir do nosso próprio processo de sentir. Não é verdade? Então, assim, minha forma, por exemplo, de ter feito um luto de alguém muito próximo a mim foi de uma maneira, eu espero, né, que socialmente essa pessoa também passe por esse mesmo processo, até em quanto tempo dura um luto, né? Às vezes um paciente pergunta, quanto tempo dura um luto? É o tempo que você precisar, concorda? O tempo que você precisar, né? E ao atender, porque assim, existe uma clínica do luto, mas dentro de qualquer clínica você vai ter pacientes que vão ter perdas também, ou perdas de coisas muito significativas, como eu falei, né, de relações. Às vezes um paciente entra, por exemplo, por alguma perda. Me lembro de uma paciente que ela entrou por uma perda de uma grande amizade, né, de uma pessoa que era muito significativa, e isso abalou tanto que ela começou a psicoterapia, começou falando dessa perda, né? Dessa ressignificação, desse vínculo que era com uma pessoa que fosse uma irmã. Então, assim, o luto está dentro da clínica, não é verdade? E o que a gente tem que fazer com o psicólogo e com alguém que está ali do lado é acolher, é escutar, né? E não querer que a pessoa designar o tempo ou dar respostas para essas perguntas, porque às vezes eu lembro de imagine você ser uma pessoa que atende, um psicanalista dizendo que teve uma paciente que perdeu um filho e que passou um ano chorando. Toda a sessão, ela ficou um ano sem falar nada. Ela ia para a sessão, deitava no divã e só chorava, né? E você precisa suportar isso, porque se a pessoa não pode ou não quer falar, a gente precisa, né, suportar. E às vezes dá angústia esperar esse tempo todo para que a pessoa possa, né, sair desse sofrimento. Então, é preciso também a gente, né, que atende na clínica, se cuidar também. Por isso que a própria psicoterapia é tão importante para a gente, né? Na linha que for, gente, todas as linhas são boas, sabe? Se elas são científicas, se elas são embasadas, não tem uma melhor do que a outra. É aquela que você se identifica mais, não é? A gente não precisa, para afirmar a nossa escolha, né, negar a escolha do outro. Eu sempre, como professora, falei isso em sala. E eu acho que todas as linhas têm coisas interessantes. Então, mas na linha que você atender, dentro do suporte que você dá a esse paciente, né, que está nesse processo, e quando é a perda realmente, imagine perder um filho, né, perder uma mãe, uma criança que perde uma mãe, um marido que perde a mãe dos filhos, né, com filhos pequenos. Então, existe aí uma série de situações que são muito delicadas, não é? E que vão também fazer a gente reviver lutos. Então, se a gente também não tiver trabalhado os nossos próprios lutos, a gente pode até de uma forma não consciente projetar, né, no outro uma forma de vivência desse luto que seria muito mais nossa. Então, é importante também a gente se trabalhar nesse aspecto,
a gente também estudar muito, né? Sempre estar estudando muito, porque as teorias elas vão, né, mudando, vão chegando novos aspectos, novos fatores, né? Novos construtos que são importantes, que até vou falar, novas teorias também, ou teorias que são, né, revisitadas. E aí a gente precisa desse suporte também. E também do autocuidado, né? Quem cuida do outro precisa se cuidar. Então, a gente sabe, por exemplo, às vezes você tem um dia no consultório, uma clínica muito, né, muito difícil, de muito sofrimento, você assim sai muito e você vai encontrar esse suporte na sua vida familiar, na sua vida social, né, nos seus interesses, porque isso é fundamental que a gente tenha. Todo profissional de saúde lida muito próximo com o sofrimento do outro, né? E a gente separar o físico do psíquico é até difícil. Claro que o psicólogo vai lidar mais com a dor física e a dor psicológica, elas são dores fortes, né? E a gente não pode separar corpo e mente, né? Estão ali presentes. Inclusive, o luto, ele produz sintomas, não é? Ele produz sintomas cognitivos, ele produz sintomas emocionais, né? Psíquicos, ele produz sintomas sociais. Então, a gente tem uma série de sintomas que a gente vai ter diante do luto, um conjunto que são, que a gente vai, por exemplo, fisicamente, você vai ter sintomas físicos, de ter palpitação, né, de sentir problemas gastrointestinais, dor de cabeça, sabe? As pessoas podem sentir uma série de dores, né, diante de um luto, dor física mesmo, né, uma dor física, como uma mãe que dizia que sentia um buraco no estômago da perda de um filho, né? É como se ela não conseguia comer nada, porque o estômago dela era como se fosse um buraco. E ela sentia uma dor nesse estômago. Então, o que é essa dor, né? Então, uma dor física que é uma dor psíquica. Então, como separar isso, né? Às vezes é importante perguntar ao paciente onde é que está a dor dele, né? Porque essas coisas aí, elas podem trazer novos significados. Então, assim, a gente ter esse cuidado também para se cuidar, para cuidar do outro, é muito importante. Então, o Bowlby, ele foi o Freud falou, né? Foi muito importante quando o Freud trouxe o Luto e Melancolia, ele escreveu em 1915 e publicou em 1917, né? Aí o Freud fez uma coisa importante, que era diferenciar o luto da melancolia, né? E a diferença estava em que os dois tinha que fazer um trabalho, né, de perda do objeto, né, o objeto perdido, fazer aí um trabalho de desvincular, né, a libido desse objeto perdido, mas no luto, que ele dizia, né, a sombra do objeto cai sobre o eu, né, essa frase tão bonita de Freud, né, o melancólico, ele se identifica ao objeto perdido, né, e no luto não haveria essa identificação. Eu estou falando também para psicólogos, que eu sei que aqui tem muitos psicólogos, tá? Ou muitos estudantes, né? Que se interessam também por saber um pouco desse aporte aí que a gente vai mesclando um pouco de teoria e um pouco de coisas também que as pessoas que estão assistindo possam entender. Então, mas aí tinha uma coisa de luto. Freud também trouxe o luto como um trabalho psíquico, né? O nosso psiquismo trabalha para fazer um luto. Trabalha mesmo, são muitas tensões, né? A dor psíquica, o sofrimento que traz, né? O rompimento do vínculo, porque e a forma também como esse rompimento se dá, por exemplo, uma coisa, eu não quero adiantar muito, mas uma coisa nessa pandemia que trouxe, assim, que foi muito difícil, foi essa coisa da disrupção. Foi assim, de uma hora para outra a nossa vida mudou de um dia para o outro, não foi? E a gente teve que rapidamente, né, buscar encontrar estratégias quando não teve um período de adaptação. A gente foi se adaptando aos poucos e com muitas restrições na nossa vida, né? Com muita incerteza também, né? Quanto ao futuro, quanto aos nossos projetos. E isso trouxe, aí a gente está vendo aí um aumento muito grande dos transtornos mentais, né? Transtornos mentais, de sintomas, né? De busca na clínica de ajuda. E isso evidenciou o quanto a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E que não dá para ter essa separação. Então, o Bowlby, ele coloca a questão do vínculo seguro e inseguro. Eu não vou entrar demais nisso, porque exigiriam mais tempo, tá? Quero falar de outras coisas, mas o que ele coloca é que o vínculo é a formação, né? É como você formou, a perda tem a ver, né, com a formação do vínculo, né? Com o vínculo com aquela primeira pessoa, né? Que foi a nosso cuidador, cuidadora, que pode, geralmente é a mãe, né? Ou a figura materna aí,
que a gente se vinculou. Então, a qualidade, né, a forma como esse vínculo foi feito, né, se foi um vínculo ele fala do vínculo seguro e do vínculo inseguro, porque o vínculo, a gente se vincula para a Bowlby por uma necessidade de segurança. Porque se você vê o bebê humano, ele é totalmente, se ele não tiver o cuidado do outro, ele não vive, né? Ele morre. Então, a gente precisa realmente muito do outro no início da vida. Então, o outro é a nossa segurança, esse vínculo é a nossa segurança. E quando você tem um outro responsível, né, que cuida, né, que vai ali atendendo as necessidades da criança e se vinculando à medida que a criança também vai se vinculando a ela, você cria, né, um suporte interno de segurança, né, de que o mundo é seguro, de que você pode ter boas relações, confiar nas pessoas, e isso é uma forma como você vai se conduzir na vida. Geralmente, quem forma, né, esses vínculos mais seguros tendem a sair com mais facilidade, digamos assim, passar, né? Não é nem sair, mas passar com mais facilidade pelo luto, embora a gente não possa desconsiderar que há lutos tão traumáticos que mesmo uma pessoa com a formação de vínculo seguro, essa pessoa também pode sofrer muito. Imagine, por exemplo, lembro de Mariana, né? A pessoa perdeu a casa, perdeu a cidade, perdeu parentes, perdeu tudo, perdeu o emprego, concorda? Eu fico imaginando como aquelas pessoas reconstruíram suas vidas, gente. É muito luto de uma vez só. Então, agora na pandemia, né? Pessoas que perderam muitas pessoas ao mesmo tempo, pai e mãe, em poucos dias. E às vezes mais gente da família. Como é que é isso, né? É um luto atrás do outro. E o luto, quem trabalha na clínica percebe que uma vivência de um luto pode trazer a revivência de outros lutos não elaborados, né? Não significados. E aí, esse luto, ele volta, porque também não existe, assim, hoje mais uma noção de final, né, de luto, entende? De final desse luto, como se fosse, né, o luto, tem lutos que se prolongam, por exemplo, se você pensar, como é que uma mãe, né, a mãe vai poder se desvincular de um filho porque ele morreu? Eu acredito que não, né? Ela vai ter que transformar esse vínculo, concorda? Mas, né, deixar de amar esse filho porque ele morreu não tem como. Seria inumano, né? Não seria uma coisa humana. Então, tem lutos que se prolongam mais, que são mais, né? Se cronificam, mas a questão aí, se o luto pode realmente representar, né, para a pessoa uma necessidade de um maior cuidado, ou até, né, o luto, né, ele está presente também junto com a depressão. Não quer dizer que o luto seja depressão, mas ele pode estar presente junto com a depressão, né? Porque não depende só do luto, né, mas depende também da vivência, da história de vida da pessoa, né, de tudo que ela trouxe aí, da formação dela aí, desse psiquismo, dos recursos que ela tem para lidar, não é? Ou seja, nós somos vulneráveis, nós temos a nossa fragilidade porque somos humanos, então ninguém é invulnerável, não é às perdas. E a depender do nível da perda que você tem, mesmo você tendo um suporte interno, recursos, você pode sentir muito. Mas a gente vê até na convivência que tem pessoas que atravessam lutos de forma sofrida e tudo, mas que elas conseguem, né, fazer essa transformação num tempo diferente de outros, ou, né, com uma refazer a vida, embora o fato de refazer a vida não quer dizer que aquela pessoa que estava lá atrás não signifique mais nada, né? Como pai e mãe também, como é que a gente vai? Pai e mãe, eu digo que pai e mãe estão dentro da gente, concordam? Eles nos fizeram, né? A gente traz coisas do nosso pai, até do nosso DNA, e mesmo que não tenha DNA, no nosso DNA da convivência, né? Do amor, dessa ligação, então não tem como essa perda, você esquecer que um dia você teve uma mãe, um pai, né? E é interessante também que a gente percebe tanto na clínica e com amigos que quem perde pai e mãe se sempre um pouco órfão, seja a idade que tiver. Dá uma sensação de orfandade, né? Porque são pessoas, né, que são pessoas que estão aí, né, na formação que a gente teve como ser humano, psiquicamente também. Então, reconhecer, né? Então, Bowlby colocava do reconhecimento, né, da realidade, né? E de lidar com as emoções e os problemas inerentes, né, em decorrência da perda, seria como as formas de você ir transformando, né, saindo do luto, seria para ele, né? E ele fala também de vínculos contínuos, né? Há vínculos
contínuos, que eles não são, esses vínculos contínuos, né? Como a gente está falando, uma mãe que sempre, daqui a 20 anos, vai falar da perda de um filho, alguém dizendo, puxa, mas já tem 20 anos, né? Já vi alguém da família dizer assim, não minha, mas, puxa, já tem 20 anos que essa pessoa perdeu essa criança ainda na barriga, mas ainda fala. Puxa, mas ela ainda, essa criança para ela foi um filho mesmo, então, entende? E a gente fica julgando, né? Então, esses vínculos contínuos, né, que se fazem, esse luto que pode, de uma certa, continuar, eles não são não saudáveis desde que a pessoa consiga levar sua vida, né? Consiga estar se adaptando. Porque uma coisa que é muito importante a gente olhar é a capacidade que o sujeito tem de se readaptando, né? Porque o luto tem isso. Tem uma teoria muito interessante atualmente, mas antes dela eu vou falar do Parks, né? Da teoria das transições psicossociais, que ele traz um conceito muito interessante, que hoje, assim, coisas mais modernas, né, no estudo sobre luto, que é o mundo presumido. Então, o luto, ele traz uma perda do nosso mundo presumido. Mundo presumido seria aquele mundo, são as nossas crenças, né, a forma como a gente percebe o mundo, interpreta o mundo, a nossa relação com a gente e o mundo. Então, isso seria esse mundo presumido. Imagine que quando você, né, nessa pandemia, por exemplo, a gente está vivendo o luto do mundo presumido, né? O mundo como deveria ser. Isso é uma construção interna, uma construção psíquica de cada um, subjetiva mesmo. Então, o que esse mundo como deveria ser, a minha vida foi, né, totalmente modificada. A mesma forma quando você perde alguém, né, ou perde uma coisa muito importante, aquilo que tinha lá, né, que seria esperado, e a sua relação com o mundo, ela tem que ser reinterpretada, né? Então, uma das coisas que isso está sendo muito bem aceito, porque isso mostra que é um processo interno que a gente tem que fazer de reinterpretação e ressignificação da nossa relação consigo mesmo e com o mundo, não é? E isso é uma exigência do psiquismo. Então, aí está aí, né, a gente ter um apoio qualitativo também socialmente, principalmente as pessoas que não têm essa rede, né, mais próxima de vínculos. Eu digo sempre assim, eu acho que é muito importante. Diga, alguém quer falar? Não? Eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente poder, né, criar vínculo com mais coisas, sabe? Às vezes as pessoas fixam muito vínculo numa única relação, por exemplo, no casamento, né? Ou na relação mãe-filho. E, assim, a gente precisa construir mais vínculos, né? Uma vida mais rica também, uma vida com mais, né, diversidade de vínculos, porque esses vínculos nos ajudam nessa hora, né? Nessa hora que a gente tem outras coisas também que dão suporte emocional para a gente, né? Que dão força, resiliência para a gente enfrentar esses momentos de perda e de luto. Então, ele fala desse mundo presumido. Então, quando você tem essa perda ou luto, você tem que rever, né? Então, isso precisa de um tempo, né? De reinterpretar esse mundo e fazer de uma forma que esse mundo possa continuar ainda sendo um mundo seguro, embora de uma forma com essa ressignificação, né? Não perder essa construção de que ainda existe formas, né? Coisas para você viver, coisas para você conquistar, né? Que sua vida ainda tem uma continuidade e tudo. E eu sempre digo assim, né? Por exemplo, as pessoas que partem, que a gente ama, né? Por exemplo, perder pai e mãe é muito difícil. E assim, a gente não vai, a gente precisa honrar essas pessoas que a gente, né? Porque elas querem que a gente continue de uma certa forma vivendo. O pai e a mãe quer que o filho continue, né? Honrar a vida que eles nos deram, honrar essa porção de vida que a gente tem para continuar aí vivendo e enfrentando. Então, acho que uma psicoterapia, por exemplo, é uma revisitação desse mundo presumido, né? Porque uma pessoa que a gente revisita isso muitas vezes, porque, como eu falei, né, os lutos fazem parte do processo da vida e estão ali sendo trabalhados na nossa psicoterapia. Tem dois autores, né, que eles falam também muito interessante sobre a teoria dual. Essa teoria dual, ela também está sendo assim muito considerada, muito importante para entender o luto, porque seria a gente vive o luto, hoje se entende a vivência do luto
muito como a vivência é dupla, assim, que oscila entre você estar orientado para a perda e estar orientado para a restauração, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu estou, né, buscando me adaptar, então eu vivo aqui esse luto, volto ao trabalho, aos poucos, né, vou me ausentando das relações, mas aos poucos eu volto, faço esses, né, esses movimentos de avanço, de recuo. Então, ele mostra que essa oscilação é normal, que não existe, né, aquela coisa de, eu tenho que dar, dessa fase eu melhoro para essa, para depois para essa, entenderam? Que essa oscilação, inclusive, ela tem uma função regulatória, dessa reconstrução desse mundo presumido, do significado que a gente dá ao nosso mundo interno, né, a esse vínculo que a gente vai transformar, porque um vínculo, ele não se acaba, você transforma, não é? Eu perdi a minha mãe muito cedo, com 11 anos, então sempre tive, assim, tive que fazer uma reconstrução muito cedo disso, então sempre até hoje vou lembrar da minha mãe, estou, né, nessa pandemia falando de luto, nunca tinha comentado, não era uma necessidade, eu falei isso muito tempo em minha análise, fui trabalhar essa perda, né, porque é uma perda muito perder uma mãe também, um pai, é uma perda muito forte, né? Mas a gente vai, né, ressignificando, fazendo com que isso não nos impeça de viver e entender que, né, porque eu acho que uma das coisas que ajuda também a gente a passar pelo luto é quando a gente para de se perguntar o porquê, né? Porque quando a gente está, por que isso aconteceu comigo? Porque quando você entende que talvez isso não tenha uma resposta, sabe? A gente não vai entender porque determinadas coisas acontecem, né? São coisas, né? Por que teve esse acidente, eu perdi essa pessoa? Por quê? E às vezes minha culpa, né? Por que eu não falei com ele e aí ele não foi? Ou eu briguei com essa pessoa antes e aí não deu tempo de fazer as pazes de novo, né? Fica aquela culpa. E a gente vive todos esses sentimentos aí no luto, não é? Então, esse mundo que a gente vai ressignificar, essas relações, né? São difíceis. E aí alguns autores colocam que tem coisas, por exemplo, perder, né, criança, perder pai e mãe são lutos mais traumáticos, né? Perder, que podem ser, né? Perder, sofrer abuso, violência, não é? Também perdas repentinas, assim, muito repentina também, perdas, né? Por esses acidentes, essas são lutos mais difíceis, mas ao mesmo tempo você não pode dizer que uma pessoa que perde alguém que, sei lá, estava doente, estava com a doença e a pessoa, que essa pessoa não tem um sofrimento ou que ela vai sofrer. Você não pode quantificar sofrimento, certo? Sofrimento é de cada um, não dá para comparar, né? Então, essa orientação, tanto para você, né, e trabalhando essa perda, né, esse vínculo com o outro e restaurando o vínculo, e ao mesmo tempo vivendo essa perda ainda, ela faz parte do processo, né, regulatório, do processo de readaptação à vida. E cada um vai encontrando. Então, essas teorias que eu falei aqui são as que são mais consideradas atualmente nos estudos sobre luto, tá? Elas são teorias em que se considera justamente que existem lutos, assim, não tem um tempo, né? E não necessariamente o luto termina, né? O luto terminou, o luto se transforma, sabe? É uma sutileza aí, né? Que a gente precisa fazer, e essa transformação exige um trabalho psíquico, né? Um trabalho. E também entender que o social também é muito importante, não é? Que a gente não pode deixar de ter uma responsabilidade assim social também com as pessoas que estão lutadas, não é? Eu estava falando na palestra e eu sinto, quando eu vejo esses números na pandemia, eu sinto essas mortes, sabe? Eu me coloco no lugar um pouco dessas famílias e imagino o quanto está sendo difícil, né? Lembro quando teve em Manaus uma pessoa na televisão dizendo que o pai e a mãe morreu porque não tinha, né, oxigênio na época, e ele perdeu em poucas horas em casa o pai e a mãe, um jovem, devia ter uns 20 anos. Então, como viver isso, né? Como isso é difícil. Então, não preciso estar passando por isso para entender que para as pessoas, né, ou as pessoas que o caixão está fechado, né? Então, quem morre de Covid, você não pode, né? E não pode, se está na UTI, não pode visitar, tem que saber pelo médico. Então, é tudo muito difícil nesse momento que a gente também está vivendo. E a pandemia ainda não acabou, né? Ainda estamos em 500 mortes aí, a gente tem ainda que ter os cuidados. Fora que também, nesse tempo, também aconteceram, né, uma série de coisas que nós estamos vivenciando
que estão trazendo para a gente essa revisitação ou de lutos passados ou de lutos. Então, nosso psiquismo trabalhou mais. Não é à toa que as pessoas falam que elas estão sonhando mais, né? O sonho é um trabalho psíquico aí. Na verdade, a gente sonha, né? Mas estão lembrando mais do sonho. E os sonhos também são a via de acesso, né? A gente entender aí nossos processos psíquicos. Então, eu acho que, assim, para falar, né? Eu acho que eu já falei os 40 minutos, não é isso? 40 minutos, falei os 40 minutos, tá bom? Por aí, que eu não quero deixar de dar um tempo para quem quer perguntar. Como? Tá bom? Já tem os 40, já são... Se finalizar a sua ideia, você finaliza e a gente começa. Sim, então é isso, né? Eu gostaria de deixar, assim, isso, o psicólogo, né, que vai trabalhar na clínica e também que vai trabalhar, né, com esses lutos mais, né, traumáticos, por esses, ter realmente se dedicar a isso, né, se cuidar muito, estudar, não é? Entender que uma clínica sensível, uma clínica delicada, que a gente precisa entender também os nossos processos internos, né, extrair as pessoas também que estão assistindo, né, entenderem que elas, como seres humanos, não é? Os lutos que a gente está vivendo, existe uma forma também, por outro lado, às vezes a gente sai de um luto, como eu falei, né, mais humano, sabe, mais sensível à dor do outro, sabe? Eu não estou dizendo que viver um luto é bom, né, que perder alguém é bom, isso, mas faz parte da vida, né? É um processo da vida. E a gente, às vezes, sai mais sensível à dor do outro, sabe? Então, né, a gente ressignifica, às vezes, coisas que a gente dava muito valor e a gente passa a não dar mais tanto. Então, às vezes, essas coisas também são processos que podem também, né, trazer novos enriquecimentos, novos vínculos, formar novos vínculos. Isso eu acho que a gente tem que estar atento, né? Tem que enriquecer a nossa vida. Estava dizendo no grupo como é importante a gente manter o vínculo com as pessoas. Hoje a gente está numa sociedade que as relações são muito rápidas, né? São muito dos interesses atuais e as pessoas rapidamente se esquecem das outras. Eu sou uma pessoa que eu gosto de manter as minhas relações, sabe? Manter os meus vínculos, porque eu acho isso importante. Então, vamos nos vincular mais, vamos, né, estar mais próximo das pessoas, vamos ter mais sensibilidade, né, com a dor do outro, com a nossa também, né? E vamos nos refazendo sempre na medida do possível, no melhor que a gente pode fazer por si. Eu acho que isso é um caminho aí de a travessia, né? Essa travessia, entendendo também que essas pessoas que talvez não façam da maneira que você esperava. Eu me lembro de uma pessoa que atendi já tem muitos anos, então falar assim muito por cima de que ela tinha perdido o marido. Eu falei isso na minha live. E que a mãe tinha, né, ela não tinha filho, então tinha 1 ano e tanto, se eu não me engano, acho que não tinha nem 2 anos ainda, já tem um tempo esse atendimento, para eu lembrar exatamente, né, mas eu me lembro que a mãe, para ajudá-la, um dia tinha a chave do apartamento dela, né, ela era solteira, ficou solteira, viúva, enfim. E a mãe chegou lá e quando ela chegou em casa do trabalho, a mãe tinha tirado todas as roupas do marido que ela ainda não tinha tirado do armário, sabe? Cachotado, né? E aí, para ela, aquilo foi muito invasivo, porque é isso, né? Às vezes o tempo do outro não é o seu tempo, sabe? E para ela aquilo não era o tempo dela ainda. Então, às vezes, a gente está querendo ajudar e sem querer, a gente não. A mãe não fez por mal, né? Ela fez no sentido de ajudar. Mas a gente tem que compreender que cada um tem o seu tempo. Né? E que a gente também tem o nosso tempo. Isso não quer dizer que a gente tenha que perpetuar, né, um sofrimento, não é isso. A gente também tem que buscar recursos, ajuda, né, se ajudar o máximo possível, para que esse luto também não se cronifique demais e possa impedir a gente de viver. Né? Acho que é isso que eu tenho para dizer, tá, meninas? Foi ótimo. A Evelyn vai estar te passando algumas perguntas que a gente foi recebendo no nosso grupo de WhatsApp. E Sim. aí, finaliza mais daqui a pouquinho. Peraí. Oi, Simone, boa noite. Eu vou ler umas perguntas aqui. Quais são os indícios de que a pessoa não está lidando bem com o processo de luto? Foi a Lucilaine que perguntou. Uma boa pergunta.
Olha, uma coisa que se considera hoje, porque como, né, essa clínica do luto sabe que a gente não tem, assim, né, o luto é subjetivo, como eu falei, né, é de cada um, não tem um tempo certo, né, não tem fases normativas, essa questão toda, mas uma coisa que é um sinal, né, importante para a gente ver um indício é de que se a pessoa está conseguindo se readaptar à vida, né, apesar dela estar vivendo a dor, ela está reconstruindo laços, ela está reconstruindo sua vida, sabe? Então, eu posso daqui a 20 anos ainda estar falando de um filho que perdeu, mas eu estou trabalhando, eu tenho outros filhos, eu formei, sabe? Isso é um indício importante, né? Se ela está dando aí, se readaptando, dando novos sentidos, e o fato de ter a lembrança, uma mãe nunca vai esquecer de um filho de uma mãe, então ter cuidado, esses indícios é que são, né? Porque o luto exige essa readaptação, né? Essa resiliência que a gente precisa ter para que a gente ressignifique, né? Então, você ressignificar seu mundo interno, né, e seu mundo externo é um processo, né, difícil, complexo, e a gente precisa entender isso, mas é uma das coisas que a gente precisa ver, né? E também a intensidade dos sintomas, não é? Como eu falei, às vezes um luto pode, DSM-5, né? A gente tem o luto, ele não é considerado assim um transtorno, né? Isso a gente tem que ter muito cuidado para o luto não ser considerado patológico. Mas se coloca alguns sintomas que estão presentes no luto e também presentes na depressão maior, né? Que eles podem estar presentes. Então, por exemplo, esse afastamento, esse certo isolamento, não é? Uma pessoa depressiva faz, mas uma coisa que também coloca como diferença é que no luto você tem uma sensação de vazio e de perda. E na depressão maior é uma depressão do humor, né? E uma falta de sentido de prazer, né? De prazer com a vida, de felicidade. Isso também é uma diferenciação que os autores colocam, tá? Então, no luto é mais uma sensação mesmo de perda, de um vazio, né? Que você vai ter que reconstruir aí da maneira que for. Mas na depressão é do humor mesmo deprimido, né? Do esvaziamento dessa energia, da falta de prazer, da falta de, né, vontade de fazer as coisas, enfim. Essa pergunta agora entra exatamente na questão que você estava falando. A Ludmila perguntou como diferenciar que a tristeza é por questões de luto e não a possível depressão. Pois é, né? Já falei um pouco, né? Porque, assim, tristeza, na verdade, acho muito importante como psicóloga a gente estudar as emoções, sabe? O que são essas emoções? É porque eu nunca gostei dessa classificação de emoção positiva e negativa. Sempre achei ruim, porque todas as emoções, elas são importantes. A tristeza, ela tem um papel muito importante para a gente. Sem a tristeza, a gente não poderia elaborar a dor, o sofrimento, concorda? Eu preciso sentir a tristeza até para eu reconhecer um sofrimento em mim e eu poder sair desse sofrimento, né? Solucionar esse sofrimento ou encontrar saídas ou encontrar ressignificações, seja o nível do sofrimento que for. Outra coisa, a tristeza, ela faz você refletir, né? Ela faz você ficar introspectivo e refletir sobre aquele processo. Então, ela ajuda também nas soluções, a você tomar novas decisões. Ela nos amadurece psiquicamente. Eu não estou falando da tristeza de cultivar a tristeza, né? Não é isso. Mas a tristeza que é importante, que é uma emoção que faz parte da vida. Então, assim, a tristeza do depressivo, gente, é uma tristeza mais visceral, sabe? É uma tristeza que se sente até no corpo, essa falta de vontade de nada, sabe? É uma tristeza diferente. Não é essa tristeza, né, que eu vou sentir dessa falta de alguém, desse vazio, é uma tristeza mais profunda, sabe? Mais densa, mais visceral mesmo, né? Então, e tem depressões sem tristeza, né? Depressão está muito caracterizada, gente, pelo esvaziamento da energia, né? Dessa energia vital e também pela perda, né? De prazer com coisas que antes você sentia, né? De vontade de fazer as coisas. Então, a depressão está muito ligada a isso, né? Espero que eu tenha respondido. Então, no luto a gente fica triste, né? É normal, não é? Ficar triste, se recolher, né? Não luto só de pessoas, luto de outras coisas, luto de uma relação, né? Me lembro agora que eu atendi uma vez uma moça que ela começou o processo dela por um sofrimento de uma perda de um namoro de 6 meses, que ela estava assim, né, totalmente sofrida. Parecia que, né, e a gente não julga, mas eu estou dizendo o nível de sofrimento dela, né? Ela veio até com um diagnóstico de depressão na época, né? Porque às vezes não é depressão, é luto, sabe? E às vezes a gente tem toda uma indústria aí, né? Que se a gente for procurar, todo mundo aqui vai ter pelo menos uns 2 ou 3 transtornos, né?
para a gente tomar remédio e ficar bem. Então, a gente sabe disso, né? E muitos médicos que passam, eles não têm essa familiaridade com, né, essa escuta psicológica, é diferente de um psiquiatra, né, de um clínico. Não que ele não possa passar, mas será que isso foi diagnóstico? Porque você precisa fazer uma entrevista mais apurada, ou anamnese, né, para até estar diagnosticando bem. Né? Não vamos patologizar o luto, nem a tristeza, concorda? A gente tem que ter um certo cuidado disso. Então, há depressões até que... Eu já vi depressivos, não narrava tristeza, narrava essa sensação mesmo de falta de ligação com a vida, sabe? Você está totalmente muito desvitalizado, assim. Então, isso aí é uma, né? Você não sentir prazer com nada, você não ter uma razão de viver é muito difícil mesmo. Tem mais alguma? Como seguir a vida depois da perda de um ente querido? Como seria a vida? Como seguir a vida? Essa pergunta é bem, né? Porque depende, né? Eu acho que, assim, depois da perda de um ente querido, né? De um ente querido, você vai sentir, né? Você vai se permitir sentir. É importante se permitir sentir. E o tempo que você precisar. Eu digo que hoje, como eu falei, né? Às vezes as pessoas têm até vergonha de dizer que não estão bem, né? Ou de não procurar ajuda, porque você está num ambiente que as pessoas precisam estar todo mundo fingindo que está muito bem, muito feliz. A rede social também, a gente sabe, né? Toda essa questão que ajuda. Mas quando você vivenciar o luto, né? Vivenciar a perda, não entender aqueles sentimentos, tentar entrar em contato mesmo com seus sentimentos, com suas emoções, quando precisar se recolher, quando precisar de ajuda, pedir. Nós também, que temos pessoas que estão enlutadas, a gente não deve falar nada, a gente só deve dizer, eu estou aqui para o que você precisar, entende? Porque tudo que a gente falar pode ser um julgamento. Você vai ficar boa, sabe? Às vezes, para a pessoa, aquilo não ajuda, porque vem com uma pressão para naquele momento que você ainda está enlutado, você está no início de um processo, então você ainda está muito, né? Não pode ainda ficar bem, você não está. Então, parece que o normal seria você estar. E a nossa sociedade é muito assim, né? Então, acho que você se permitir sentir, viver o luto, se precisar de ajuda, até psicológica, procurar um psicólogo. Às vezes a gente sente que precisa, né? Às vezes a gente começa uma psicoterapia por um luto. Quantos eu já atendi? E não imaginem que é só luto. Pode ser um luto de um namoro, pode ser um luto de uma perda de uma amizade, pode ser um luto... Eu já tive paciente que voltou porque já tinha terminado o processo, voltou porque perdeu várias pessoas na família em pouco tempo, entende? Então, cada um tem o seu ingresso, mas se permita sentir, sabe? Se permita, porque o luto é um processo natural. E a gente precisa entender também que a vida é impermanente, né? Naturalizar mais a morte, sabe? No sentido de que naturalizar mais a morte não é a gente querer morrer, né? Mas a gente valorizar mais a vida e aproveitar mais a vida, né? Viver melhor. Aí, como disse o Contar do Caligares, buscar ter uma vida mais interessante. Não vida feliz, né? Essa vida feliz a felicidade é um percurso, mas ter uma vida mais interessante, sabe? Uma vida com mais vínculo, mais rica, eu acho que isso é importante. A Nide Aquino perguntou sobre o trabalho de psicólogos de acolhimentos gratuito ao longo da pandemia. Como orientar o cliente a seguir após esse processo inicial? Quem pode seguir esse atendimento, já que o luto às vezes demanda mais tempo para elaborar? Se é só o acolhimento, né? Se você fala o aluno que está fazendo a formação aí na clínica e o paciente precisa continuar com outra pessoa, é isso? É só um lugar de acolhimento? Olha, se precisar, tem lugares que vão indicar, né, uma psicoterapia nesses... Existe uma lista no Conselho de Psicologia que as pessoas podem procurar de lugares de atendimento gratuito, né? Atendimento social, atendimento gratuito, que é importante se as pessoas precisarem dessa continuidade, porque às vezes um acolhimento inicial, a pessoa com seus recursos, com a família, ela vai conseguindo, né? E tem pessoas que não, que ela realmente precisa de um acompanhamento, de um processo de psicoterapia, ou ela mesma deseja também, né, fazer. E aí eu acho que é importante, então, né, pedir, ter essa relação e isso é também trocado muito, essa relação em grupos de WhatsApp, né, dos psicólogos, que às vezes as pessoas perguntam, mas o conselho tinha, né, até ontem eu acredito que ainda tem, os próprios psicólogos muitas vezes até guardam, né, que trabalham em instituições, empresas, eles também têm essas listas para poder fazer essas indicações. E tem os próprios
lugares, né, de atendimento aí também ainda, embora, infelizmente, a gente deveria ter um serviço público muito melhor, né? A gente vê nessa pandemia quanto é necessário, né? A gente não vê nenhuma política pública para esses enlutados, né? Para as pessoas que vão ficar com sequela. Olha aí os sequelados, né? O luto que também essas pessoas vão viver. Uma pessoa, por exemplo, que teve uma Covid, passou uma ONG ajudando, ela teve uma Covid leve, mas perdeu as 2 pernas. Né? Então, essa pessoa vai ter que ressignificar a vida toda dela. E eles conseguiram uma prótese, né? 50 e tantos mil. Então, não tinha condição nenhuma. E a gente vê o quanto também é importante ajudar. Ajuda cada um, gente. A gente sempre pode ajudar. Ah, mas eu não tenho tempo. Quando você quer, você encontra, sabe? Às vezes você não pode ajudar todo mundo, mas você ajuda um amigo, você ajuda uma pessoa próxima, sabe? Tudo é importante. Vamos valorizar tudo que a gente faz nessa ajuda. A gente aqui, por exemplo, está ajudando pessoas, né, que também estão passando por esse processo, concordam? Vocês escolherem, né, alguém para falar desse tema. É uma ajuda que a gente está dando também. Uma contribuição. A Giovana perguntou: o que dizer ou fazer para uma pessoa que está passando pelo luto? É isso que eu falei, dizer eu estou aqui para o que você precisar, né? Estou aqui para te apoiar do que você precisar. Evitar falar coisas que possam, de forma até que a gente não tenha essa voz, a gente quer que o outro melhore, né? Mas a gente tende a querer que o outro melhore muito baseado de que melhora significa, às vezes, não sentir a dor, não sentir o sofrimento, entender que isso é importante, né? Que isso faz parte do luto, do momento que a pessoa... eu estou aqui, né? Eu me lembro quando eu perdi minha mãe, de uma prima do meu pai, mais nova, bem mais nova. Eu acho que foi a pessoa que me entendeu melhor naquele momento do luto, porque ela justamente só me acolheu, sabe? As outras pessoas diziam coisas, né? Não lembro exatamente, mas eu me lembro, não me esqueço dela. Veja como essas coisas são importantes, né? Porque você lembra, né? Desse acolhimento sem julgamento, sabe? Sem essa coisa. Então, só abrace, né? A gente agora não está podendo dar um abraço, né? Isso é muito ruim. Não está podendo estar próximo das pessoas como a gente gostaria. Isso é difícil. Mas, sabe, às vezes até uma mensagem que o outro recebe, aquilo faz bem para a pessoa, saber que ela não está só. Mesmo, olha, às vezes você pode entrar em contato e a pessoa, às vezes, nem ser muito, né? Ser um pouco frio naquele momento, mas não julgue a pessoa, porque às vezes ela não tem energia naquele momento para socializar, entende? Para ainda estar bem. E a gente tem que respeitar isso, né? Dar o tempo que a pessoa precisar. Então é isso, né? Dizer que está ali, que apoia, para o que ela precisar, que qualquer coisa, que você está lembrando dela, né? Mostrar de vez em quando, não também pressionar, não falar assim, logo você vai estar bem, né? Procure melhorar, tire as roupas do armário da pessoa, deixa o tempo da pessoa, né? Aquilo, cada um vai saber o seu tempo. Um divórcio também, por exemplo, né? Às vezes você tem que tirar as roupas do outro, né? Cachotar tudo que às vezes tem alguns que deixam, né? Paciente que o marido deixou mais da metade da roupa na casa dela. E aí levou o tempo que ela precisou para tirar aquela roupa, porque aquela parte do armário ela não abria. Ela não abria porque aquilo lembrava ela as dores. E ela precisou do tempo que ele também não cobrava, não sei o que foi que houve, né? Talvez aí, até o tempo que ela se sentiu, sei lá, um ano depois, né? E a gente ouve, vai escutando e vai, né, mostrando. Nessa clínica do luto, somente esses lutos muito difíceis, né? A gente tem que também, de uma certa forma, dar um certo suporte ao paciente, né? Não é invadir a vida dele, não é isso, mas muitas vezes o paciente precisa de um certo suporte, né? Por exemplo, você ouvir uma pessoa chorar, só chorar é um suporte, né? E você não interferir e saber que ela vai ter um momento dela também é um suporte. Né? E depois a pessoa começa a falar, né? O tempo que ela precisa. Ok. Tem mais pergunta, Evelyn? Tem uma aqui. A Lídia perguntou novamente. Durante a pandemia, muitos estudantes perderam pais e ou parentes. Como a escola poderia acolher de forma sensível e empática as demandas dos estudantes? Existe aí, né, um projeto de ter psicólogo nas escolas, eu acho tão importante, né? Eu fui convidada uma vez, trabalhei 3 anos e meio numa escola, depois eu quis mesmo sair tudo, mas eu ficava
4 turnos, e foi interessante para mim. Mas não era o local que eu quis continuar, porque eu tinha outras coisas que me atraíam mais profissionalmente, outras áreas. Mas, assim, para mim, eu acho que a escola tem um papel importante, sim, né? Todos nós temos, e acho que tem um psicólogo, né? Porque, assim, é diferente a escuta do psicólogo, concordam? Não é que o psicólogo vai fazer uma clínica lá, mas um acolhimento, né? Uma indicação para um processo, e perceber se aquele aluno está precisando realmente de uma psicoterapia, de um suporte maior, às vezes conversar com a família, sabe? Assistente social também é importante ter escola, gente, né? Então, esses 2 profissionais aí são importantes para essa, né? Como essa pessoa vai refazer esses laços sociais também. Então, acho que, infelizmente, nas escolas particulares tem psicólogo, né? Em geral tem. O que falta na escola pública, que às vezes é quem mais precisa, infelizmente, né? E a gente sabe que, e às vezes coloca também um psicólogo para uma escola de um número enorme às vezes tem que ser mais de um profissional, né? Para atender aquela demanda. Não é fazer uma clínica dentro da escola, não é isso. Mas fazer esse acolhimento, né? Fazer trabalhar também os professores, né? Como vai receber esses alunos, sabe? Como é que vão, né? Acolher esses alunos. Essas coisas que às vezes a gente fala que acha que está fazendo bem, na verdade não faz, né? As fases das crianças são diferentes, né? Criança muito pequena nem entende, até um certo 10 anos por aí, a gente ainda não entende muito, né? Hoje menos, porque as crianças, elas raciocinam mais rápido, assim, embora isso não seja maturidade, mas assim, tem um tempo que a gente precisa ter, né, de amadurecimento cognitivo e psíquico para a gente entender que a morte é reversível, né? Então, a criança ainda pode esperar, mas do jeito dela, ela vai entendendo. E hoje se fala muito para falar realmente morreu. A palavra morreu, sabe? Sua mãe morreu, seu pai morreu, seu irmão. Não mentir para a criança e não ficar, né? Mas ir apoiando, ir respondendo dentro do possível as perguntas dela, né? Às vezes as escolas também levar alguns psicólogos, algumas pessoas da área de saúde para fazer palestras, sabe? Eu acho isso também interessante, um trabalho com professores. Os professores também estão vivendo luto, gente. Imagina também professores que também, né, estão enlutados e têm que voltar para a sala de aula, encontrar alunos. Imagino que tenha pessoas aqui que estão no ouvido também que ou perderam por Covid ou durante esse tempo por outro motivo pode ter perdido pessoas. É porque a Covid trouxe um número grande em pouco tempo, né? E de uma forma assim muito traumática. Então, eu acho que o psicólogo ele é fundamental. É um trabalho com os alunos, com os pais também, né? Trabalho com a comunidade. Agora, ele sozinho não vai dar conta, né? Ele tem mais um papel aí, ele contribui muito positivamente nesse ponto. Fundamental. Bom, é isso? Tem mais alguma importante? Ou a gente... Eu vou ter uma outra palestra, gente, às 20h20, tá? Também por meio de live. Mas deu para responder bem as pessoas que estavam querendo saber alguma coisa, tirar dúvida? Sim, acredito que sim, né, Evelyn? Acho que as pessoas ficaram bem satisfeitas com a Deu sua sim. resposta. Boa noite. Com licença. Boa noite. Desculpa entrar, porque meu chat não está funcionando. Meu nome é Kátia, eu queria agradecer e parabenizar, viu, pela excelente apresentação. Muita gratidão. Muito obrigada, Kátia. Você é estudante de psicologia ou é já formada? Sim, ou não é estudante. Da Unime? Isso, Salvador. Que bom, que bom. Feliz que você gostou, né? Feliz que a gente possa estar compartilhando com vocês, com as pessoas também que não são da área, né? Que possam ter se beneficiado. Acho que agradeço também as meninas, né? Pelo convite, né? Quando eu ofereci o tema para a Ludmila, né? Ela adorou o tema. Ela falou, que tema bom. Então, vamos falar disso, que é muito importante, iniciando aí o trabalho. Muito obrigada também, tá? Pelo convite, de verdade. Nada. Verdade. Parabéns às meninas, viu? Pela organização, pela escolha do tema. Gratidão. Quero participar sempre. Isso mesmo. Dá força aí ao NAD, que eu acho que esses grupos, né, na faculdade que fazem esse intercâmbio, né, com os profissionais de fora e que trazem, eles são muito importantes também para a formação. Verdade. Simone, eu sou Sheilane, também faço parte da equipe do NAD. Eu gostaria de agradecer em nome do NAD a sua participação, a sua contribuição, né, com um tema tão atual, né? Nós estamos vivendo, né, por causa da Covid, teve muitos lutos, né? Vou falar assim, porque
é o que muitas pessoas estão vivendo, então a gente gostaria de agradecer, né, por você ter vindo aqui contribuir com esse tema. E pessoas, essa palestra foi gravada, né, e a gente vai salvar no nosso canal do YouTube, né, temos canal do YouTube, quem quiser assistir novamente pode assistir lá no canal, né, nad.unime Salvador, pode ir lá que vai estar tudo gravado. E lembrando também que a UNAD está organizando a segunda semana da interdisciplinar, né, de psicologia, que será do dia 5 ao dia 7 de outubro, e nós vamos estar publicando os dias, os horários, os links, né, no grupo do WhatsApp, no Instagram, então fiquem atentos e atentas para poder, né, não perder. E é isso, obrigada. Boa noite. Sabe que eu lembrei, gente, que eu queria indicar um livro para os estudantes de psicologia. Esse livro é muito bom, tá? É de agora, né? Bem novo. O Luto no Século XXI, uma compreensão abrangente do fenômeno, com a Maria Helena Pereira Franco, que foi uma pioneira, né, nos estudos de luto lá na USP. Então, O Luto no Século XXI é um livro muito bom. Eu tenho ele em e-book, né, tenho comprado também muito e-book também, né, principalmente os mais, porque eu não tenho mais onde botar livro, mas embora eu ainda compre, viu? É terrível, né? Brincava assim, daqui a pouco eu vou ter que comprar um apartamento, né, um quarto-sala só para botar livro. Eu brincava assim, mas eu estou doando muito também. Meninas, eu vou essa semana também até colocar uma referência para livros sobre luto, não só para acadêmico, mas também para as pessoas que se interessam. Então, quem quiser, me procura no Instagram, Simone Carvalho, _psicóloga. Eu estou querendo colocar amanhã ou depois sobre... Já estava querendo, aí eu esperei a palestra para colocar, que aí faz um link, né? Esses livros, 5 livros ou 6, indicando que são livros bons, que a gente pode ler tanto academicamente e também que não acadêmico outros, né? Tem livros bons sobre luto, tem o Collins mesmo, tem um livro, esse autor aqui, Collins, que ele o Parks, né? O Colin Parks, ele tem um livro também, eu vou colocar esse, muito, muito bom sobre luto. Então, tem livros aí muito interessantes para a gente ler e né, se formando. Esse aqui eu recomendo para você, que se quiser adentrar, né, no estudo de luto, comprar logo, tá? Então é isso, gente. Obrigada, boa noite. Nós que agradecemos. Boa noite. Tá certo, boa noite. Obrigada, Simone. Boa noite. Boa noite, Ludmila.